Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade ao nosso segundo episódio da nossa série de como se manter fiel, mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito e as circunstâncias parecem nos dizer para desistir. No nosso segundo episódio, nós vamos ver quando os planos não saem como esperamos. Nós traçamos metas, objetivos, traçamos rotas para a nossa vida, mas não adianta. Nossa vida ela é guiada e direcionada por Deus. E hoje nós vamos aprender a confiar direcionalmente na soberania de Deus. Aprendendo a confiar na soberania, todas as coisas mudam de figura. E aí o Senhor entra com provisão e providência, transformando, modificando e entendendo que até aquilo que vem para atrapalhar, vem para a edificação e para a glória de Deus. Esteja confiante. Este nosso novo conjunto de versículos nos introduz na extraordinária teologia da adoração na meia-noite, do amadurecimento pelas provações e da soberania providencial de Deus. Enquanto nos blocos anteriores nos ensinou a sermos resilientes nos meios das aflições, estes textos nos levam um passo além. Eles nos mostram como transformar a dor em louvor, como enxergar um propósito eterno nas dificuldades e como descansar o nosso entendimento na sabedoria daquele que governa todas as coisas para o nosso bem. Descansar quando tudo está desmoronando à nossa volta é muito difícil. É uma situação quase impossível, mas não é impossível. Quando você sabe em quem você crê, você não permite que qualquer coisa, qualquer circunstância te desestabilize, te deixe fora do propósito de Deus. Você pode sim ficar esmorecido, você pode sim ficar abalado, mas nunca desistir daquilo que o Senhor te entregou e te entrega e tem para te entregar diretamente nas suas mãos. O Senhor, ele cuida dos seus. E por cuidar dos seus, ele está aí cuidando de você, no mesmo lugar de sempre, no trono da soberania de Deus. Nós vamos começar com os nossos versículos chaves que hoje estão recheados de informações boas e do acalento de Deus para nossa alma. Atos 16, 22 ao 25. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados rasgaram as roupas deles e mandaram açoitá-los com varas. Depois de açoitá-los severamente, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guarde com toda a segurança. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Nos momentos de maior luta e maior desespero, esses dois irmãos do primeiro século, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Quantas vezes as lutas vêm e nos fazem ficar abatidos, abalados, apáticos. Eu confesso a vocês que eu estou entristecida, eu estou cabisbaixa devido ao ocorrido que aconteceu comigo na sexta. Mas eu não deixo que isso me paralise. Mesmo estando entristecida, estando chateada, eu continuo cantando e louvando a Deus. Porque Ele me ouve e Ele cuida de mim, Ele sabe as minhas lutas e as minhas necessidades.
Paulo e Silas são brutalmente atacados em Filipos, após libertarem uma jovem escrava de um espírito de adivinhação. O texto descreve que eles foram açoitados severamente, o que implicava em feridas abertas, sangramentos nas costas. Eles foram jogados no cárcere interior, a masmorra mais profunda, úmida e sem luz de uma prisão romana, e tiveram seus pés presos em troncos. Um instrumento de tortura de madeira que forçava as pernas a uma abertura dolorosa, causando câimbras e dor intensa. O clímax teológico ocorre no versículo 25, por volta da meia-noite. Esse horário representa não apenas o pico de cansaço físico e da escuridão, mas o momento mais vulnerável da alma humana. Ao invés de gemidos e murmurações de desespero, a resposta de Paulo e Silas foi orando e cantando hinos. O termo refere-se a cânticos de louvor, centrados na majestade divina. O tempo imperfeito do verbo seguindo, ouviam atentamente. Mostra que os outros prisioneiros escutavam com absoluto espanto aquele som bizarro e sublime que ecoava no meio das trevas. Você é o ponto de luz que os locais precisam ter. Você é essa chave que o Senhor tem usado, mesmo mediante aquelas lutas mais íntimas e internas que você diz: eu não vou conseguir suportar. E o Senhor te capacita, e aí você consegue viver e sobreviver confiante de que você tem um Deus que cuida e está cuidando de tudo. A confiança de Paulo e Silas não era na sua capacidade humana, não era nos guardas ou no networking que ele tinha de conhecimento de pessoas, que Paulo era um homem influente dentro do Sinédrio e dentro de Roma. Paulo era um homem influente. E mesmo assim, ele não usou dessa influência para escapar da prisão. Ele simplesmente continuou orando e louvando. E quantas vezes a gente não olha para nossas vidas e diz assim: acabou, não tem mais jeito. Ao invés de continuarmos orando e confiando. Confesso a vocês que é um percalço meu. Muitas das vezes eu fico assim: caramba, mas por que eu? Mas por que eu? Eu sou tão descolada, tão inteligente, tão rápida nas minhas atitudes e nas minhas ações, mas eu estou centralizando no eu e não em Deus. A minha confiança, ela começa quando começa a minha adoração. A minha confiança, ela começa quando começa a minha oração. A minha confiança, ela começa quando eu deposito crédito em quem pode resolver todas as minhas lutas, que é Deus e Cristo Jesus. Quando eu debruço no meu próprio entendimento, eu me coloco no lugar de juiz, que é única e exclusivamente de Deus e não meu. Então, vamos permanecer cantando e louvando, edificando e ajudando outras almas a chegar ao entendimento de Cristo. Não é por intermédio meu, mas por intermédio de Cristo Jesus. E se nos mantermos firmes e fiéis, quando a gente continua lendo a história, que a gente continua lendo Atos, a gente consegue ver que Paulo e Silas, eles conseguem sair da prisão. E Deus ajuda eles. O capítulo 16 de Atos marca o início da segunda viagem missionária de Paulo e a entrada do evangelho na Europa.
O texto abre com a escolha de Timóteo e a famosa visão do homem de Macedônia, onde o Espírito Santo direciona a rota da equipe. Eles chegam a Filipos, onde ocorre a conversão de Lídia, uma comerciante de tecidos de púrpura. Após a libertação da jovem adivinha, o cenário muda com a prisão de Paulo e Silas. A adoração deles à meia-noite dispara um terremoto violento que abre as portas da prisão e quebra as correntes. O carcereiro, prestes a tirar a própria vida, é interrompido por Paulo. Ouve o evangelho com a sua família, crê e é batizado. O capítulo encerra com os magistrados civis pedindo desculpas públicas ao apóstolo por terem açoitado cidadãos romanos sem julgamento. Paulo tinha cidadania romana também. E eles acabam pedindo desculpas. É nesse momento que a gente consegue enxergar, que a gente consegue ver que ele fez como Cristo Jesus. Manteve-se calado, não tentou debater com os romanos que estavam açoitando ele, não tentou discutir, não tentou barganhar. Paulo, única e exclusivamente, fez como Cristo Jesus, que calado ficou, só falava com o Pai, só dialogava com Deus, dialogava com ele, Paulo dialogando com Cristo Jesus. Tamanha dependência que ele tinha, tamanha confiança que ele tinha. E hoje, eu e você, será que estamos confiando, estamos cantando louvores e dando graças a Deus, orando constantemente, mostrando às pessoas Cristo Jesus através da nossa vida, através da nossa confiança? Ou estamos mostrando uma pessoa ruim, uma pessoa cheia do coração abarrotado de coisas que não prestam, que só sabe murmurar, criticar, ficar abalados? Ou a gente continua adorando ao Senhor? Aqui, quando Paulo e Silas oram e adoram, determinado ponto da noite, acontece um grande terremoto e as portas da cadeia toda caem. E esse carcereiro se converte a Cristo Jesus porque ele entende que aquilo ali de fato foi um milagre, que não foi obra deles, mas que foi um milagre, e ele se converte ao Senhor. Quantas pessoas precisam se converter através do seu testemunho, através da sua postura? Quantas? Seja você esse alicerce que as pessoas tanto precisam, essa força que as pessoas precisam. Ah, mas Natália, minhas forças estão esgotadas. Clame, ore, busque ao Senhor, que é Ele que preenche e te dá um fôlego novo. Aplicação. Todos nós enfrentamos nossos momentos de meia-noite, períodos de dor profunda, injustiças, problemas de saúde, crises familiares, onde nos sentimos trancadas e sem saídas. A reação natural da carne é reclamar ou questionar o porquê de Deus estar permitindo isso ou aquilo. Esse é o nosso instinto. Paulo e Silas nos ensinam que o louvor não depende do ambiente ou de como nos sentimos, mas de quem Deus é. Quando as suas costas estiverem feridas e o cenário ao seu redor for dor completa, escuridão, comece a cantar e a orar.
A adoração no meio da sua dor quebra as cadeias espirituais, muda a atmosfera do sentimento e serve de testemunha para as pessoas que estão assistindo às suas lutas. Tem um louvor que eu gosto muito dele, que ele diz assim, ó: questiona ou adora, questiona ou adora, se ele nada fizer, mostra a sua fé, questiona ou adora. Questionar ou adorar é uma escolha. Escolha adorar, mesmo no meio da tribulação, no meio de onde você olha e não encontra saída, mesmo diante as tantas lutas que se apresentam na sua frente. Mesmo sem forças, junte suas forças, junte os seus cacos e continue seguindo em frente. Não permita que o brilho do Espírito Santo seja apagado na sua vida. Continue orando e adorando. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago escreve sua carta pastoral para judeus cristãos, espalhados pelas nações que sofriam marginalização e dificuldades financeiras. Ele inicia o corpo da epístola com uma exortação contrária ao senso comum humano. Considerai pura, grande alegria. O verbo é o imperativo que exige uma decisão mental consciente, um ato voluntário de avaliar e classificar as circunstâncias sob a lente do reino de Deus. Ele usa a expressão cairdes em várias provações. A palavra significa multicor, sugerindo que as lutas vêm em formatos, tamanhos, cores diferentes, problemas emocionais, financeiros, de saúde. O propósito dessas provações não é destruir o crente, mas testá-lo. O termo para a prova é usado para o processo de purificação e teste de metais preciosos no fogo para remover as impurezas. O produto desse teste dá fé, perseverança ou consistência resiliente. A capacidade espiritual de permanecer firme debaixo das cargas esmagadoras sem recuar. Quando nos mantemos perseverantes mediante a essas firmes cargas esmagadoras, parece que o peso de todo o mundo está sobre as nossas costas. Mas como o próprio Jesus diz, lancem sobre mim o seu fardo e recebam de mim o meu jugo. Ou seja, Jesus quer que carreguemos junto com ele nos ombros as lutas e entreguemos para ele, que só ele pode resolver. Só ele pode modificar. Só ele pode transformar. Só ele pode acalentar a nossa alma, mostrando a direção correta para nossas vidas. O capítulo 1 de Tiago é uma introdução prática e direta à sabedoria prática e à fé operante. O autor aborda imediatamente o propósito do sofrimento e a necessidade de pedir sabedoria de Deus com fé, sem duvidar. Ele contrasta a fragilidade do homem rico com a elevação do humilde, explicando que Deus não tenta ninguém para o mal, mas que cada um é tentado pelos seus próprios desejos, pela sua própria vontade, pela sua própria necessidade, pela sua própria carne. Na segunda metade do capítulo,
Tiago faz uma forte exortação contra a autoilusão espiritual, instruindo a igreja a ser rápida para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar, culminando no famoso princípio de que a verdadeira religião não consiste em apenas ouvir a palavra, mas em praticá-la ativamente através do cuidado, de cuidado com órfãos, as viúvas e a guarda da pureza moral. Temos uma direção, um direcionamento. Não estamos mais nesse mundo vivendo de forma aleatória, mas temos uma direção. E essa direção é focada diretamente para o alto. Para onde iremos quando Jesus voltar? Ninguém gosta de passar por testes, mas o atleta sabe que sem o estresse dos treinos pesados, ele nunca alcançará a musculatura ou fôlego necessários para vencer a corrida. Quando você se deparar com um problema complexo no seu trabalho ou uma resistência severa em seus projetos pessoais, mude a sua mentalidade. Não pergunte por que eu, mas o que Deus quer amadurecer em mim através disso. Olhe para a crise não como uma inimiga que veio para te destruir, mas como uma ferramenta pedagógica que Deus está usando para arrancar as suas fraquezas e construir em você um caráter maduro, inabalável e experiente. Todas as experiências que a gente passa não são somente para que a gente possa aprender algo, mas também para que a gente possa ensinar algo. É através das nossas lutas, das nossas batalhas, que a gente consegue ajudar um irmão que está passando pela mesma dificuldade, que talvez está querendo desistir de tudo, mas através da sua força, daquilo que você está ajudando, é através dela, através disso que o Senhor vai ajudar a outra pessoa. Então permita-se ser usado pelo Senhor, como aquela música diz, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Quando cantamos, quando entoamos louvores, estamos dizendo para Deus: ei, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Cuida de mim, da minha mente, do meu coração, da minha fala, das minhas emoções. Cuida de tudo. Eis-me aqui. Foi para isso que o Senhor te chamou. Eis-me aqui. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este é um dos ápices teológicos de toda a literatura paulina. O versículo abre com a expressão de certeza inabalável, e sabemos com convicção profunda. Paulo não está trabalhando com uma hipótese ou pensamento positivo, mas com a certeza baseada na fidelidade do caráter de Deus. Não é em nossa própria capacidade, não é em nosso próprio esforço, não é nada que a gente faça, mas na confiança completa de Deus, na confiança completa de que o Senhor, Ele está conosco e vai sarar as feridas que foram deixadas, tanto em nossa mente quanto em nosso coração. As lutas, elas servem única e exclusivamente para um propósito: amadurecer o povo de Deus. E como povo de Deus, amadurecidos, alcançarmos outros povos e amadurecer outros povos. O sujeito e a ação do texto possuem várias textuais importantes,
Mas a leitura mais robusta e adotada pela nossa versão internacional, que é a tradução da NVI, aponta que Deus coopera, orquestra todas as coisas juntamente para o bem. O verbo da onde vem a palavra sinergia significa trabalhar em conjunto, combinar elementos diferentes para produzir um efeito unificado. Todas as coisas incluem o sofrimento presente, as fraquezas, as lágrimas e até os erros do passado que foram perdoados. Deus, como um grande maestro, pega as notas tristes e agudas da nossa vida e as costura em uma sinfonia perfeita. Esse benefício, contudo, tem destinatários específicos, aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto pelo plano soberano. Deus traçou um trajeto e um projeto para nossas vidas. Quando a gente se rende a Cristo Jesus, esse projeto e esse trajeto, eles podem seguir o rumo natural de Deus, o rumo que Deus selecionou, que Deus optou para nossas vidas. E se deixarmos, Ele garante tudo. Ele garante todas as coisas. O capítulo 8 de Romanos é amplamente considerado o santo dos santos das epístolas. Ele abre de forma triunfal, declarando que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, versículo 1. Paulo descreve a vida no Espírito, em contraste com a vida na carne. A nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus, que clamam, Abba, Pai, que chamam a Deus. E o gemido da criação, aguardando a redenção final. Na segunda metade, o apóstolo discorre sobre a intercessão do Espírito Santo por nós em nossas fraquezas. A corrente de ouro da salvação, presciência, predestinação, chamado, justificação e glorificação. E encerra com o hino inabalável do amor de Deus, garantindo que nenhuma força espiritual ou física é capaz de nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Romanos 8, 38. Deus é maravilhoso. Aplicação. É muito fácil ver a mão de Deus quando recebemos uma promoção, quando a família está em perfeita paz, quando planos estão dando certo. O desafio de Romanos 8, 28 é crer nessa verdade quando o roteiro dá errado, quando o casamento entra em crise, quando o exame médico traz notícias ruins ou quando o projeto profissional de meses naufraga. Este texto não diz que todas as coisas que acontecem são boas em si mesmas. A dor é ruim. A traição dói. A perda lacera o coração. Mas garante que Deus é poderoso o suficiente para pegar os pedaços quebrados da sua história e transformá-lo em um bem maior lá na frente. Descanse o seu coração. O seu maestro, ele não perdeu o controle da partitura da sua vida. E você e eu estamos sob o controle desse maestro chamado Deus e Cristo Jesus. Mantenha-se firme. Não deixe que nada te abale, que nada retire você do foco e do propósito que o Senhor colocou na sua vida. E que Ele está planejando e traçando todos os próximos passos. E que Ele te abençoa, Ele cuida de você. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Salomão está instruindo o seu filho sobre as bases de uma vida sábia e bem-sucedida, sob o pacto divino. O comando inicial usa o verbo confie, que no hebraico antigo carregava a ideia física de se deitar de bruços sobre uma superfície.
indicando total dependência, entrega de peso, vulnerabilidade diante daquele que o apoia. Quem tem apoiado a sua vida? Essa confiança deve engajar a totalidade do ser, de todo o teu coração, mente, vontade, emoção. Tudo está voltado para essa totalidade de Deus. O contrapeso desse mandamento é uma proibição categórica. E não te estribes, apoie no teu próprio entendimento. O verbo descreve o ato de um homem velho ou ferido se apoiando firmemente uma bengala ou cajado para não cair. O sábio avisa que a lógica humana e o QI são bengalas frágeis que quebram sob o peso das complexidades da vida. No versículo 6, a ordem é reconhecê-lo, conhecê-lo intimamente, por experiência, em todas as jornadas, resultando na promessa de Deus mesmo. Ele fará retas as tuas veredas, removendo os obstáculos e aplainando os caminhos tortuosos da nossa vida. Confiantes de que o Senhor já planejou, já fez, já colocou plana a nossa estrada, o nosso caminhar, o nosso direcionamento. Não se apoiar em nossas próprias diretrizes. Ah, mas eu tenho um bom emprego. Ah, mas eu sou uma pessoa próspera. Ah, mas eu sou inteligente. Quando a gente se apoia na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade humana, as coisas não saem como tem que sair. Nós não somos bons em quase nada, mas somos bons em adorar, somos bons em glorificar, somos bons em exaltar o nome do nosso Deus. Então, faça isso com maestria, com zelo, com dedicação. O capítulo 3 de Provérbios é um convite detalhado aos benefícios de guardar os mandamentos da sabedoria, prometendo longevidade, paz, favor diante de Deus e dos homens. O autor exorta a prática da fidelidade e do amor, ao temor ao Senhor, que traz saúde para o corpo e vigor para os ossos. É a honra a Deus com as primícias de todos os ganhos, prometendo celeiros cheios e transbordantes. Na porção intermediária, Salomão destaca o valor incomparável da sabedoria, afirmando que ela é mais preciosa que os rubis e que o próprio Deus fundou a terra através dela, encerrando com as instruções de ética social, como fazer o bem ao próximo sem demora e não invejar o homem violento. Tem estudo sobre essa carta de Salomão para seu filho aqui no canal. E tá muito boa. Como profissionais experientes, muitas das vezes somos tentados a guiar nossas vidas puramente com base na nossa inteligência, diplomas, histórico de sucesso ou raciocínio estratégico. Planejar é excelente, mas Provérbios nos avisa que o nosso entendimento é limitado e míope diante do futuro. Confiar no Senhor de todo o seu coração significa que, mesmo quando a situação parecer óbvia, ou quando você achar que já tem a solução perfeita para um problema de gestão, ou o problema familiar, você deve parar, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu coloco o meu conhecimento de lado. Qual é a tua direção aqui? Direciona-me. Quando você dá a Deus o controle do volante da sua vida, Ele assume a responsabilidade de guiar os seus passos por caminhos seguros e livres de armadilhas. Ao interligarmos esses 4 eixos das Escrituras Sagradas, mapeamos o itinerário da confiança absoluta na soberania de Deus. O louvor que desarma a dor do cárcere.
Quando a dor é traduzida em cântico, o ambiente da prisão é abalado por Deus. Atos 16, 22 a 25. Costas açoitadas e pés no tronco, perto da meia-noite oravam e cantavam. A mente que programa o valor das provações. Os problemas devem ser inimigos. E os problemas deixam de ser inimigos e passam a ser refinadores do caráter. Tiago 1, 2 e 3. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Considerar grande alegria, teste de fé, perseverança. A certeza de que a certeza de que nenhum detalhe da nossa história é desperdiçado. O Criador costura fios pretos e brancos para desenhar o nosso bem maior. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A renúncia da autossuficiência mental para descansar no guia. Deitar-se sob as promessas do Senhor faz com que ele assuma a engenharia do caminho. Provérbios 3, 5 a 6. Confiar de coração, não apoiar o intelecto, veredas endireitadas. A mensagem central que unifica esse estudo é que quando renunciamos ao controle das nossas vidas e decidimos adorar a Deus no meio das provações, nós permitimos que a sua soberania transforme cada crise em um caminho reto de amadurecimento e vitória. Esta sequência de textos sagrados constrói um escudo impenetrável contra o desânimo e a ansiedade. Como nos foi mostrado na masmorra de Filipos, em Atos 16, 22 ao 25. O crente maduro não espera a tempestade passar para começar a agradecer. Ele adora no pior momento, na calada da meia-noite, porque sabe que o seu Deus permanece assentado no trono da glória, no mesmo lugar das nossas vidas, governando. Essa postura ganha base teológica na instrução de Tiago 1, 2 e 3, que nos convida a mudar radicalmente a nossa lente existencial. As provações perdem o poder de nos amargurar quando entendemos que elas são, na verdade, o laboratório de Deus para produzir em nós uma musculatura espiritual indestrutível. Toda essa jornada ganha sentido completo na promessa cirúrgica de Romanos 8, 28. Nós não precisamos entrar em pânico diante dos diagnósticos ruins, de uma decisão inesperada ou de uma porta que se fechou. Nada acontece fora do raio da ação de Deus. Ele está combinando, trabalhando nos bastidores de cada detalhe, transformando o caos de hoje no testemunho da vitória de amanhã. Para experimentarmos essa paz real, contudo, o mandamento prático de Provérbios 3, 5 e 6 se torna o nosso exercício diário. Precisamos soltar as rédeas para tentar resolver tudo unicamente com a nossa inteligência humana e nos lançar inteiramente nos braços do Senhor. Permita que Deus seja o arquiteto e o condutor da sua história. Adore no meio das provações. Confie além dos seus olhos podem ver e assista ao Senhor endireitar cada uma das suas veredas, conduzindo a sua vida para um lugar de maturidade, propósito e paz profunda. Somos chamados a confiar plenamente no Senhor. Aplicação. Nem sempre compreenderemos os caminhos de Deus, mas podemos confiar nele. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos, Pai, por teu amor e pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, hoje, no dia de hoje, eu te peço, tome cada um dos corações aqui presentes, Senhor, que permaneceram comigo até o final, aguardando ansiosamente para orar ao Senhor. Tome cada alma, cada pessoa, cada coração, Pai, e permanece aqui comigo, clamando ao Senhor por socorro. Abba, Pai,
Que o nosso coração não seja, Pai, abalado, entristecido, esmorecido, jogado para o lado, mas que a gente se mantenha, Pai, fiéis e firmes ao Senhor. Perdoa os nossos momentos de medo, incerteza e nos faz, Pai, entender que a Tua graça é o suficiente, que ela nos basta. Muito obrigada, Senhor. Tome esse dia nas Tuas mãos, ajude-nos. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.